Boa noite, pessoal. Aqui é a professora Mayra, dando início a mais uma aula de design digital. Espero que todo mundo esteja bem, esteja com saúde e estejam gostando das aulas, né? Espero que vocês tenham conseguido fazer tudo que foi proposto na aula passada, né? Que foi a nossa primeira aula de GIMP. Bom, pessoal, na aula de hoje, nós estaremos fazendo um banner, tá? Nós vamos fazer um banner com base naquelas imagens que eu tinha pedido para vocês na aula passada tirar o fundo, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui a imagem do PlayStation, né? Que vocês tiraram o fundo. Eu tenho a imagem do controle. Eu tenho também a imagem da caneca. E todas essas imagens nós estaremos usando agora para fazer o banner, tá? O banner que nós vamos fazer, pessoal, é um banner promocional, né? Que poderia ser inserido aí no site. E vai ser esse banner aqui, tá? Então, nós vamos adicionar esses elementos, né? Que foram tirados do fundo, vamos trabalhar com texto, vamos trabalhar com brilho e sombra, ok? A ideia, pessoal, é mais ou menos essa. Eu vou abrir aqui a internet, vou abrir para vocês o site. Bom, aqui no site da Saraiva e vários outros sites, né? Assim que quando você abre o site, você tem esse carrossel de informações, tá? Esse carrossel, pessoal, nada mais é do que um banner, né? Essa imagem que vocês estão vendo na tela agora é um banner, né? Conforme eu clico para passar, ele vai mudando de banner, tá? Então, tudo isso daqui foi montado, né? Por exemplo, aqui os 3 livros, né? Foram montados, né? Aqui vocês podem ver que essa imagem ela é uma imagem que aqui na parte de cima é um fundo transparente e foi deixado as imagens passando para cima para dar essa ideia como se o livro estivesse saindo da tela, tá? Então, o banner que nós vamos fazer, vocês poderiam utilizar no site exatamente do jeito que a Saraiva está utilizando aqui, tá? Obviamente que o banner deles é um banner um pouco mais largo, né? Nós vamos fazer um banner um pouco menor, mas daí, pessoal, vai do tamanho do teu site, como que você vai utilizar. Daí isso você vai escolher, você vai definir quando você estiver criando o seu site, tá? Mas a ideia é criar um banner promocional bem parecido, né, inspirado aqui no que a gente tem no site da Saraiva e em vários outros sites, ok? Eu vou pedir, pessoal, para vocês fazerem exatamente o mesmo banner que eu estou fazendo, tá? Na aula de hoje, que é esse banner promocional com o tema Homem-Aranha, tá? E depois, no final da aula, eu vou passar para vocês uma tarefa, tá? Mas façam esse banner juntamente comigo e depois eu vou pedir para vocês postarem lá no canal Mural. Tem um canal novo que se chama Mural. Eu gostaria que todo mundo postasse as suas artes feitas no GIMP lá nesse canal Mural, para a gente poder ver, né, as ideias de cada um, a evolução de cada um, eu acho bem interessante, ok? Então, vamos para o GIMP. Eu vou abrir aqui o GIMP. Acredito que todo mundo já deve estar com o GIMP instalado, né? Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um arquivo novo. Então, vou vir aqui em cima, ó, na guia arquivo, novo. O tamanho do nosso banner vai ser 1920 por 700. Como eu falei, o tamanho ele é relativo quanto à necessidade, conforme você for inserir no site, tá? Mas, pelo menos esse do Spider-Man nós vamos fazer desse tamanho, tá? 1920 por 780. Não vamos mexer em mais nenhuma configuração avançada, só vamos dar OK. Dando OK, aqui, uma página em branco, né? Não tem nada, e a partir dela nós vamos começar a inserir os elementos que vão estar dentro desse banner, ok? Então vamos lá. Eu vou vir naquela pasta onde está todas as imagens, tá? Essa pasta eu vou disponibilizar para vocês também aqui no nosso canal, para vocês poderem pegar as imagens, tá? Eu tenho alguns fundos diferentes aqui do que eu vou utilizar. Então, por exemplo, tem esse fundo aqui, esse e esse.
tá? Eu vou usar esse daqui, ok? Mas fiquem livres para usar um fundo diferente, tá? Não precisa ser exatamente igual ao meu, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar no fundo que eu quero, eu vou arrastar ele lá para a janela do GIMP e vou soltar. A partir do momento que eu soltar, vocês vão ver que o tamanho vai ficar diferente, tá? Uma coisa que vocês têm que prestar atenção também, pessoal, é qual camada você está selecionada. Eu tenho duas camadas. Uma camada chamada fundo, que é aquela camada fundo que está em branco, que não tem nada, e essa nova camada fundo que eu acabei de criar. Eu vou indicar, pessoal, para vocês não se perderem, principalmente quando a gente estiver trabalhando com várias camadas, vocês renomearem as camadas, tá? Então, eu vou clicar, selecionar nessa camada, que é a camada que eu acabei de colocar essa imagem, vou apertar a tecla F2 e vou renomear ela, vou chamar ela de fundo, vou chamar ela de imagem de fundo. Para mim saber que dentro dessa camada está a minha imagem de fundo, ok? Agora eu vou redimensionar ela. Alguns alunos me mandaram mensagem, né, durante a semana, porque não estava aparecendo todas as ferramentas que tem aqui, tá? Se não estiver aparecendo, provavelmente na ferramenta vai estar tipo uma setinha apontando para baixo. Isso significa que as ferramentas estão agrupadas. É só você clicar e segurar com o botão esquerdo do mouse que vai aparecer mais ferramentas, tá bom? E outro item bem importante e interessante de vocês usarem são os atalhos. Por exemplo, eu quero redimensionar essa imagem. Para me redimensionar ela, eu posso vir aqui e clicar no botão de redimensionamento, ou eu posso apertar a tecla Shift S. Eu vou apertar Shift S, vai abrir a parte de redimensionamento, e daí eu vou redimensionar essa imagem. Lembrando que se eu deixar com o cadeadinho fechado aqui, ele vai redimensionar de uma forma que vai mexer com todas as partes da imagem, né? A parte da esquerda, da direita, do meio, então ele vai redimensionar de uma maneira proporcional. Se eu desmarcar essa parte, eu consigo mexer só numa parte da foto. Então, quero mexer só nessa parte de baixo, quero mexer só na parte da direita, enfim, você consegue mexer em cada um dos lados individualmente, ok? Ficou do jeito que eu quero, eu vou clicar em redimensionar e ele já vai ajustar direitinho aqui na minha folha a imagem, tá? Então, ficou dessa forma. Eu vou colocar aqui um zoom, deixa eu colocar 55 para ver se fica bom. 55 é muito, 50 também é muito. Eu vou digitar um tamanho que caiba a imagem inteira na tela, tá? Então, assim tá bom. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou inserir os outros elementos, né? Então, vou vir de novo aqui na minha pastinha e agora eu vou inserir o PlayStation. Então, vou clicar nele, vou arrastar aqui para baixo e vou soltar. Quando eu soltar, obviamente ele vai vir grande e daí eu posso apertar o Shift mais a letra S e daí eu vou deixar marcado aqui, ó, para ficar proporcional quando eu diminuir o tamanho da foto. E daí eu vou diminuir consideravelmente o tamanho desse PlayStation para caber aqui. Quando chegar no tamanho que vocês acham que é o tamanho ideal, você clica no redimensionar. Para mover, eu posso clicar aqui na seta mover ou eu posso simplesmente apertar a letra M de Maria. Então, clico no M e daí eu venho aqui, ó, e arrasto ele para baixo, tá? Como esse PlayStation é o PlayStation Pro, ele é um pouquinho mais gordinho, né, do que o Slim. Então, eu vou deixar ele um pouquinho mais magrinho. Então, eu vou apertar Shift S de novo, lembrando que eu estou com a camada do PlayStation selecionada. Então, Shift S, vou desmarcar aqui, ó, o cadeadinho, e eu vou deixar ele um pouquinho mais magrinho. Assim. Redimensionar, tecla M para mover. Vou colocando um pouquinho mais para cá. Acho que ele tá até pequeno, acho que eu vou até aumentar ele mais um pouquinho. Shift S de novo. Vou aumentar só um pouquinho. Aqui. Beleza. Lembrando, pessoal, que eu tinha falado para vocês que a gente vai sempre renomear as camadas, porque como a gente vai trabalhar com várias camadas, a gente acaba se perdendo, tá? Então, vou vir aqui na camada onde está o PlayStation, ó, se eu clicar nesse olhinho, ó, ele aparece e some com a camada, eu consigo saber exatamente a camada que eu estou trabalhando, tá? Então, eu vou apertar F2 em cima dessa camada e vou chamar ela de
PS4. Só para mim poder me organizar mais facilmente, ok? Bom, agora eu vou inserir as outras imagens. Eu vou inserir agora a imagem do controle. Vou arrastar aqui para dentro. Vou soltar. Ela vai vir grandona. Shift S de novo. Vou diminuir o tamanho dela. Quando eu achar que está num tamanho legal, eu clico no redimensionar. Aperto a tecla M para mover e arrasto ela para cá. Certo? Eu vou aumentar mais um pouquinho o PlayStation, porque o PlayStation ainda está um pouquinho pequeno. Só mais um pouquinho. Pronto. Então, beleza. Vou clicar na camada do controle, tecla M para mover e vou arrastar um pouquinho para cima. Um pouquinho para o lado. Prontinho. Agora eu vou inserir a próxima imagem, que é a imagem do jogo. Vou arrastar para cá. Vou soltar. Tecla Shift S. Vou redimensionar. Vou clicar aqui ó, no redimensionar. Tecla M e vou arrastar ele para cá. Tá bem grande ainda. Shift S de novo. Vou diminuir mais um pouquinho. Vou redimensionar. Para mover, clica na tecla M e arrasta para onde você achar que fica melhor, ok? Vou vir aqui do lado direito, onde tá as minhas camadas, e vou renomear essa camada, tá? Vou apertar F2 em cima dela. Vou chamar ela de jogo. Beleza. Então, olha só que interessante que já tá ficando, né? Essas três imagens que nós tínhamos recortado o fundo, né? Todas elas estavam com fundo branco anteriormente. E agora nós conseguimos encaixá-las perfeitamente dentro desse banner, porque todas elas estão com fundo transparente, ok? Bom, nós vamos adicionar mais um elemento aqui na nossa tela, que vai ser a caneca, tá? Então, vou vir aqui, onde está a caneca, vou clicar nela. Tem dois tipos de caneca diferentes que vocês podem utilizar, tá? Eu vou usar essa daqui, essa vermelhinha. Vou arrastar aqui para baixo, vou soltar. E Shift S para redimensionar. Vou diminuir o tamanho dela, porém, a gente vai deixar o tamanho dela um pouco maior do que os outros, para dar um destaque, tá? Vou deixar no redimensionar, tecla M, vou mover, vou deixar ela mais aqui para o centro da tela, ok? Feito isso, aqui na camada, F2, vou chamar essa camada de caneca, beleza? Então, tá certo. Então, até agora, a gente só inseriu essas 4 imagens, né, aqui dentro do nosso banner, beleza? O que a gente vai fazer agora? Nós vamos escrever o texto da nossa promoção, que é exatamente esse daqui. Vou deixar ele aberto, tá? Para mim poder olhar. Então, nós vamos escrever aqui, ó, apenas neste mês, compre um PS4 Pro e ganhe o jogo do Spider-Man e uma caneca do Aranha. Então, você comprando o PlayStation 4 nesse mês, você vai ganhar uma caneca, o jogo do Spider-Man e uma caneca, beleza? Então, vamos lá. Para utilizar a ferramenta texto, você vem aqui, ó, na parte de ferramentas, pega esse daqui que tem o símbolo da letra A. Nós vamos clicar aqui, tá? Pessoal, uma coisa que vocês têm que tomar cuidado é que o texto, ele tem que estar em cima de todas as outras camadas, tá? Se ele estiver embaixo, as camadas anteriores vão cobrir o texto e você não vai conseguir enxergar ele. Então, sempre a camada do texto tem que estar em cima de tudo. Então, eu vou clicar aqui e eu vou escrever, tá? Então, eu vou... Se vocês quiserem mudar a cor, você já clica aqui, ó, alterar a cor do texto selecionado. Eu vou colocar um vermelho, ó. Vou dar OK. E vou colocar o tamanho, vai ser, sei lá, 92. E já vou escrever. Daí, no caso, o texto vai ser apenas este mês. Apenas neste mês, compre um PS4 ganhe o jogo do Spider-Man
uma caneca do Aranha. Apenas neste mês, compra um PS4 Pro e ganha o jogo do Spider-Man e uma caneca do Aranha, ok? Então, o nosso texto está pronto, tá? Reparem, pessoal, que eu estou utilizando a fonte do Spider-Man. A mesma fonte que eu estou utilizando aqui é a fonte que está aqui no card do jogo, certo? Então, essa fonte é uma fonte que eu baixei da internet, tá? Muito provavelmente, né, tem vários alunos aqui nessa sala que nunca trabalharam com edição de imagem, tá? Então, pessoal, como funciona? No Windows, já vem várias fontes instaladas, tá? No Windows, no Linux, em qualquer sistema operacional, que são aquelas fontes que vocês usam lá, por exemplo, no Word, como Arial, Times New Roman, vários tipos de fontes. Essas são fontes padrões que você pode utilizar no teu sistema operacional. Além dessas fontes padrão, que já vem instalada, você pode baixar outras fontes diferentes na internet, tá? Então, por exemplo, eu baixei aqui uma fonte que se chama Spider-Man, tá? Então, essa fonte eu estou conseguindo utilizar ela porque eu baixei, tá? Como que eu faço para baixar uma fonte da internet e colocar ela aqui para mim usar no GIMP ou qualquer outro programa que eu abra no meu computador? É bem simples. É só você vir aqui no Google e escrever fonte, a fonte que você quer. Fonte em Aranha, por exemplo, certo? Vai ter vários sites, tá? Vou entrar aqui nesse primeiro site. Aqui, ó, ele vai mostrar como que é a fonte, como que é o desenho da fonte. Então, essas fontes que vocês estão vendo agora já são fontes do Homem-Aranha, tá? Só que assim, tem fontes que são de jogos, tem fontes que são de filmes mais antigos, né? Então, esse é um tipo de fonte. Se eu vir aqui, ó, embaixo, eu tenho a fonte aqui do The Amazing Spider-Man, que é outro tipo de fonte, ó, como vocês podem ver. Olha só como é legal o desenho das letras, certo? Tem letras, tem símbolos, então, por exemplo, se eu baixar essa fonte e eu apertar o símbolo, por exemplo, de cifrão, ele vai aparecer essa imagenzinha, certo? É muito legal, pessoal. Quem nunca fez isso, testem, vocês vão adorar trabalhar com várias fontes diferentes, tá? No caso desse jogo, eu utilizei, deixa eu ver se é essa. Não. Eu utilizei essa daqui, ó. Esse tipo de fonte, certo? Eu posso disponibilizar para vocês aqui no Teams, para vocês utilizarem a mesma fonte que eu utilizei, tá bom? Mas é legal sim vocês pesquisarem outros tipos de fonte, tá? Como, por exemplo, ó, fonte Harry Potter. Então, as fontes do Harry Potter são fontes bem características, né? Então, por exemplo, ó, olha só que legal. Posso baixar também e utilizar as fontes do Harry Potter, ok? Então, no caso, voltando aqui no Spider-Man, você achou a fonte, você clica aqui em Download para baixar, o download é gratuito. Vou salvar aqui na minha área de trabalho. Salvei. Vou vir aqui para minha área de trabalho, ele é bem levinho, tá? Já tá aqui. Vocês precisam ter instalado no computador de vocês o WinRAR, né, ou o WinZip, que serve para compactar e descompactar arquivos, tá? Se alguém tiver dificuldade com essa parte, vocês podem me chamar no chat que eu explico para vocês, tá? Mas baixou o arquivo, ele vai estar aqui compactado. Você vai clicar com o botão direito do mouse em cima dele e vai clicar na opção Extract Here, extrair aqui, né? Então, eu vou extrair aqui na área de trabalho mesmo. Ele vai me gerar esse arquivo, que é o arquivo de fonte, tá? Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esse arquivo, vou apertar Ctrl X, vou entrar lá no disco C do meu computador, tá? Para isso, vocês precisam ser o administrador do computador, tá? Se vocês não forem o administrador, ele não vai te dar acesso, e daí vocês vão ter que pedir para alguém que for o administrador do computador liberar o acesso para vocês, tá? Então, eu vou apertar a tecla Windows, mais a letra E, que é elefante, né? Aqui, ó, vou clicar em este computador.
disco local C, vou entrar aqui dentro, Windows, dentro de Windows a gente vai entrar em fontes, aqui ó, fontes. E aqui vai estar todas as fontes que nós temos instalado no nosso computador, tá? Você simplesmente vai apertar Ctrl V aqui dentro. No caso, eu já tenho a fonte do Spider-Man salva aqui dentro, tá? Então, eu vou clicar no não, que é para não substituir, tá? Mas é só você clicar em... Ele nem vai aparecer essa mensagem porque vocês não têm, tá? Então, é só vocês colarem aqui dentro que já vai ficar. Como, por exemplo, ó, se eu apertar S, ele vai aparecer todas as fontes que começam com a letra S, certo? E aqui vai estar a fonte do Spider-Man que eu acabei de colocar, tá? Deixa eu só achar ela aqui. Aqui, ó. Spider-Man regular, que é a fonte que eu acabei de baixar, certo? Então, já está baixada a fonte. Vocês voltam para o GIMP. Quando vocês voltarem para o GIMP, vocês vão selecionar o texto e vai vir aqui, ó, do lado direito da tela, na aba Fontes, e você vai poder colocar a fonte. Porém, como você instalou a fonte quando o GIMP estava aberto, você vai precisar fechar ele e abrir novamente, tá? Então, para não perder seu trabalho, você primeiro vem aqui, ó, Arquivo, Salvar. Vou salvar na minha área de trabalho, com o nome Banner, underline, aranha. Vou salvar na área de trabalho mesmo com o formato XCF, que é o formato editável do GIMP, para vocês continuarem editando depois. Salva. Depois que você salvou, você vai fechar o GIMP. E daí, ó, aqui onde está o arquivo que a gente salvou, banner aranha, né? Tá no formatinho do GIMP, significa que a gente pode abrir no GIMP para editar. Eu vou dar 2 cliques nele. Ele vai abrir novamente o GIMP. E agora, como vocês instalaram a fonte, você vai poder selecionar o texto e vir aqui, ó, em fonte, e vai procurar pela fonte Spider-Man. Vai aparecer lá na letra S, ok? Vai ficar igualzinho o meu. Então, no caso aqui, eu já tô com a fonte Spider-Man, né, no meu. Vou deixar aqui esse mesmo tamanho, essa mesma cor. A única coisa que eu vou fazer é mudar o tamanho, né, o espaço que fica entre uma letra e outra, porque tá bem apertadinho. Então, eu vou aqui, ó, no espaço, vou aumentar um pouquinho só para as letras não ficarem tão grudadas, ok? Feito isso, eu vou só arrastar, né, vou apertar com a camada texto, eu vou até renomear isso daqui, ó, F2, vou chamar de texto. Com a camada texto selecionada, reparem que ela está em cima de todas as outras camadas, vou apertar a tecla M e vou mover, tá? Vou deixar um pouquinho mais para cá. Um pouco mais para cima. A imagem da caneca, ela tá um pouco grande, tá, gente? Então, eu vou diminuir de novo. Por isso que é bom deixar tudo com nome, porque eu sei que essa camada é a camada da caneca. Então, eu clico nela, Shift S, vou diminuir ela um pouquinho, ó. Só um pouquinho. Redimensionar. M para mover, vou deixá-la mais centralizada, ok? Se a gente quiser, pessoal, nosso banner já estaria pronto, tá? Porém, a gente ainda vai fazer algumas alterações. Eu vou até salvar. Para salvar, gente, você pode vir aqui em Arquivo, Exportar, ou simplesmente apertar a tecla Ctrl E de elefante. Vou salvar como banner no formato PNG mesmo. Na área de trabalho, vou salvar. Só para vocês verem já como que tá legal. Terminou de exportar, vou vir aqui na área de trabalho, vou abrir aqui para vocês verem como que tá ficando. Então, olha só como já tá legal o nosso banner, tá? Então, se a gente quisesse, já poderia deixar assim. Porém, eu ainda vou passar mais algumas coisas para vocês para deixar o nosso banner mais legal ainda, tá? Então, vou voltar aqui para o GIMP. Vou clicar aqui na camada de texto. Deixa eu só aumentar um pouquinho o zoom. Na camada de texto. Vamos vir aqui, ó, com a camada texto selecionada, você vai vir aqui, ó, em filtros, vai clicar na opção luz e sombra,
E aqui em luz e sombra, você vai vir na opção sombra projetada. Então, repetindo, com a camada texto selecionada, você vai vir em filtro, luz e sombra, sombra projetada. Vai clicar aqui. Você vai ver que ele já vai aplicar uma sombra, tá? Reparem que ele já aplicou uma sombra no texto, mas a gente vai mexer mais com isso, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é mexer aqui na distância que fica a sombra do texto, tá? Então, reparem, pessoal, eu vou até pegar a ferramenta lupa para dar para vocês enxergarem. Toda vez que vocês forem trabalhar com qualquer ferramenta do GIMP que tiver uma barra, reparem, ó, quando eu deixo o mouse no meio, ele forma duas barras, tá? Então, se eu clicar na parte de baixo, se eu colocar meu mouse na parte de baixo, ele vai aparecer essas duas setas, né? Uma para a esquerda e outra para a direita. Se eu mover ele aqui, você vai ver que ele vai mover bem devagarzinho, tá? Então, você vai utilizar isso daqui quando você precisar fazer retoques assim bem precisos. Então, se você ir movendo, ele vai mover bem devagarzinho. Posicionar na parte de cima, você vai ver que ele vai mover bem mais rápido, tá? Então, a precisão da movimentação na parte de cima, ela é bem mais rápida do que a de baixo, tá? Então, se você quiser fazer coisas assim mais grotescas, né, sem precisar de tanta precisão, você posiciona o mouse na parte de cima. Se você quiser fazer coisas com mais detalhes, né, que ele diminua aos poucos, você posiciona o mouse na parte de baixo, ok? Vou tirar o zoom. Então, o que a gente vai mexer aqui? Eu vou diminuir um pouco isso daqui, para ele ficar mais próximo do texto. O raio de desfoque, ó, vou diminuir ele, porque se eu deixar ele muito alto, eu não consigo nem enxergar, tá? Então, eu vou deixar o raio de desfoque mais baixo. Eu vou mexer de novo aqui, ó. Eu quero que ele fique um pouquinho a coisa para fora do texto, que é exatamente essa sombrinha que vocês estão vendo aqui atrás, ó. Ele tá na cor cinza, tá? Então, eu não vou deixar nessa cor, eu vou deixar um azul escuro. Então, para me escolher a cor aqui da sombra, eu clico aqui em cor, eu vou pegar um azul mais forte, tá? Aqui. As cores, pessoal, lembrando daquela aula de cores, né, de tabela de cores que a gente falou no começo das aulas de DD, eu estou trabalhando com as cores do Homem-Aranha, né, que é azul e vermelho, tá? Então aqui a gente não precisa nem pensar muito nas cores, né? O ideal é sempre você trabalhar em cima do tema, né? Então, no caso aqui, o tema do Homem-Aranha é branco, azul e vermelho. Eu não ia colocar uma letra amarela com laranja, por exemplo, porque não teria nada a ver, né? Então, eu vou deixar a cor azul, certo? Desse desfoque, vou colocar a cor azul. E aqui, ó, na opacidade de baixo, eu posso deixar essa cor mais forte ou mais clara. Reparem que se eu deixar ela clara, nem vai aparecer a cor azul, ele vai ficar um cinzinha claro. Então, eu aumento aqui, ó, a opacidade para aumentar também a intensidade da cor, tá? Reparem, ó, quanto mais eu aumentar, mais forte vai ficar a cor aqui da minha sombra, certo? Então, isso daqui é uma questão de gosto, né? Vocês vão mexer do jeito que vocês acharem que fica mais interessante, tá? Então, isso é livre, tá? Então, vocês vão fazer do jeito que vocês acharem que fica legal aí no de vocês, certo? Não precisa ser exatamente igual ao meu. Deixa assim. Vou dar OK. Olha só que legal que já ficou, né? A gente já colocou uma sombra aqui dentro do texto, beleza? O que a gente vai fazer agora? A gente vai vir na camada da caneca, prestem atenção na camada que vocês estão usando, e nós vamos colocar um brilho em volta da caneca, tá? Mas a gente vai fazer diferente do que a gente fez em cima no texto, tá? Então, aqui na camada da caneca, eu vou clicar com o botão direito do mouse e vou escolher essa opção aqui, ó, alfa para seleção. Clicou em alfa para seleção, você vai perceber que ficou só a caneca selecionada, tá? Porque eu quero que só a caneca receba o brilho que eu vou aplicar agora, tá? Então,
Repetindo, botão direito do mouse, clica em alfa para a seleção, ele vai selecionar só a caneca, beleza? Feito isso, a gente vai vir aqui na guia selecionar, tá? E aqui na guia selecionar, a gente vai clicar na opção criar borda. Vou clicar em criar borda. E aqui eu posso escolher o tamanho da borda, tá? Isso vocês vão testar, tá? Para ver o tamanho que vocês acham melhor. O meu tamanho, eu vou deixar o tamanho 6, tá? Se vocês quiserem, vocês podem deixar o tamanho igual ao meu, ou se vocês quiserem deixar mais grossa também, não tem problema, tá? Vou deixar o tamanho 6, vou dar OK. Reparem que ele fez como se fosse uma borda em volta da caneca, beleza? Feito isso, nós vamos adicionar uma nova camada. Para adicionar uma nova camada, embaixo, ó, é uma folhinha com maisinho, tá? Você clica aqui embaixo, o nome dessa camada vai ser brilho, e dá uma olhada aqui embaixo, pessoal, se o fundo ele tá transparente, o fundo tem que estar transparente, tá? Você dá OK, ele criou aqui a camada brilho, certo? E nós vamos pintar, vamos colocar a cor aqui, né, dessa borda na camada brilho. Então, olhem se vocês estão com a camada brilho selecionada. Feito isso, você vai vir aqui, ó, nas ferramentas, em pincel, e você vai pintar. Se o seu pincel estiver muito pequeno, você vem aqui em tamanho, ó. Você pode diminuir o tamanho do pincel, ou você pode aumentar. Pode deixar o tamanho grande, tá? Porque aqui o pincel ele só vai pintar o que tiver selecionado, tá? Esses brilhinhos que estão em volta é a seleção. Então eu posso até borrar que não vai ficar, porque ele só vai pintar o que está dentro da seleção. Então eu venho aqui, ó, vou pintar tudo em volta da minha caneca. Vai ficar dessa forma. Então reparem que eu posso passar o pincel fora que não vai pintar, ele só vai pintar o que tiver aqui dentro da seleção, beleza? Terminei de fazer essa parte, o que eu vou fazer? A camada brilho, ela está em cima da camada caneca. Nós vamos arrastar ela para baixo. É só você clicar com o botão esquerdo do mouse e arrastar para ela ficar embaixo da outra camada, certo? É só fazer isso, tá? No caso do meu, ele não está indo, porque muito provavelmente porque eu estou com o Teams aberto, tá? Mas é só selecionar a camada e clicar nesse botãozinho para ele ir para a camada de baixo, ó. Reparem que estava em cima, estava dessa forma. Quando eu cliquei para ele mover para a camada de baixo, ele moveu dessa forma, tá? O meu Teams, ele tá bloqueando, não tá deixando eu mover assim, tá? Mas de vocês, provavelmente vai estar funcionando, é só clicar e arrastar. Ou usar essas setinhas para baixo como eu usei, ok? Ainda com a camada brilho selecionada, nós vamos vir aqui, ó, na opção filtros, desfocar, desfocagem gaussiana. Vai dar um desfoque a mais, tá? E daí, é só você aumentar aqui, ó, o tamanho do teu desfoque. Se você quer que fique um desfoque maior ou um desfoque menor, tá? Não deixa tão grande, senão ele vai sumir com tudo, tá? Então, aumenta um pouquinho o desfoque e dá OK, certo? Vou diminuir o zoom aqui para conseguir enxergar como ficou. Eu gostei bastante do resultado. Deixa eu só tirar a seleção, ó. Pronto, esse é o resultado final. E agora eu vou salvar novamente, tá? Então, vou clicar em arquivo, salvar, só para ele salvar o editável, né? Que a gente já tinha salvado uma vez. E Ctrl Shift E para salvar no formato PNG. Vai ficar como banner aranha 2, só para a gente poder ver a diferença entre um e outro. Vou exportar. Vou vir aqui na minha área de trabalho para ver como ficou. Então, ó, esse aqui foi o primeiro que a gente fez, né? Sem aplicar os efeitos de sombra e brilho. E esse daqui é o que a gente fez agora, né? Já aplicando a questão da sombra e do brilho, vocês reparem que esse ficou bem mais interessante, tá? Se a gente quisesse, dava para aplicar também sombra e brilho aqui no jogo, né? No controle, no PlayStation. Então, isso fica livre para vocês fazerem aí do jeito que vocês acharem melhor, ok? Então, façam, tá? Sigam o vídeo, né? O passo a passo que eu fiz para vocês.
E assim que vocês terminarem de fazer, postem lá na aba mural que vai estar dentro do nosso canal de DD, ok? Então, isso eu gostaria que vocês postassem, se possível, dentro da aula mesmo, tá? No horário da aula. Esse vídeo foi um vídeo bem rapidinho, tá? Como vocês podem ver. E acredito que dê para vocês fazerem no horário da aula mesmo. Quem não conseguir, gente, pode postar depois, não tem problema nenhum, tá? Além disso, eu vou criar uma tarefa para vocês, que vai ser a fase 3 do projeto de design digital, tá? Eu vou criar ela, assim que eu postar esse vídeo, eu crio a tarefa, tá? Então, vocês já fizeram a fase 1, a fase 2, né, que seria para vocês fazerem os wireframes aí do site de vocês no Pencil, né? Então, dentro da primeira fase, vocês tinham feito os wireframes apenas no papel, né, com lápis, caneta. Depois, na segunda fase, vocês fizeram os wireframes no Pencil. E agora, para a terceira fase do projeto, eu gostaria que vocês fizessem 3 banners para o site de vocês, tá? Então, por exemplo, professora, o meu site é um site, sei lá, é um e-commerce, é uma loja de roupas, por exemplo. Então, você pode fazer um banner promocional para essa sua loja de roupas, tá? Professora, o meu site é um site, sei lá, é uma livraria. Então, você vai fazer 3 banners dessa livraria, tá? Exatamente do jeito que eu mostrei para vocês aqui, ó, na Saraiva, por exemplo. Reparem que aqui, ó, tem 3 banners passando aqui dentro, tem mais do que 3, né? Tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 banners, né? Então, eu quero que vocês façam 3 para o site de vocês que tem a ver com o tema do site de vocês, beleza? Esses 3 banners, como eu falei, vai entrar na terceira fase do projeto de DD. Vocês vão fazer esses 3 banners em grupo, tá? O mesmo grupo aí que vocês formaram. E daí vocês dividem, né? Vocês conversam com o grupo, quem vai fazer o quê, né? Como vai ser feito esses banners, quais serão as ideias, né? Vai ser um banner promocional ou vai ser um banner, sei lá, apenas de divulgação do site. Então, vocês vão utilizar a criatividade de vocês para fazer isso, beleza? O prazo das tarefas, eu sempre deixo o prazo de 1 semana para vocês fazerem, né? Então, vocês vão ter até a aula da semana que vem para estar entregando essa tarefa, ok? Bom, pessoal, a aula de hoje é isso. Espero muito que vocês tenham gostado, que tenha dado para entender tudo que eu passei hoje. Se ficar qualquer dúvida, pessoal, se vocês não conseguirem fazer alguma coisa, primeiramente, pausa o vídeo, volta, assiste de novo, né? Presta atenção se você está fazendo o passo a passo certo. Se mesmo assim você não conseguir, você pode me chamar no chat aqui do Teams, que eu ajudo na medida do possível, ok? Então é isso, pessoal. Obrigado a todos pela presença, uma boa noite e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.